Pode entrar. Ah, Não, senhora. vale, que é Isso eu não vou fazer de jeito nenhum e acabou. É, você deu sua palavra, né? Afinal, você é um homem ou é um saco de batatas? Como é que é saco de batatas? Ah, deixa pra lá, vai. Você apostou e perdeu. Ah, você ganhou porque teve muita sorte, viu? só. Eu sou muito melhor do que você em videogame e eu vou querer revanche, tá avisado. Antes da revanche, você tem que cumprir o que você apostou, né? E você, não fala nada? Olha, em briga de marido e mulher, eu não meto a colher. O quê? Tá vendo? Você dá sua palavra e ainda tem de ouvir Não, isso. eu que tenho que ouvir Eu, isso. né? Não, escuta, alguém pode me contar o que tá acontecendo aqui? Essa menina aqui pensa que eu tô louco. Ele apostou comigo que como ganharia no videogame, né? Só que ele não ganhou, perdeu. De lavada, Você tá? ganhou, você ganhou porque teve sorte, tá legal? Sorte. Pera aí, o que vocês apostaram? Ah, se ele perdesse, ele tinha que fazer uma poesia pra Paulinha. Só isso. Ah, só. Ué, qual o problema? Ela quer que eu declame a poesia no meio da sala de aula. Você isso aí. apostou isso? É, só que ele não quer cumprir a aposta dele, né? Agora, meu amigo, se você apostou isso... Eu tô frito. A Paulinha vai adorar. Eu ainda não sei como é que eu fui perder. Essa máquina me traiu. É inacreditável, eu sou a maior fera naquela máquina. Você foi confiante demais, é o que deu, né? Ih, Caio, acho que ela tá com razão, hein? Traído por um computador. Ah, mas, olha, você pode ter sido traído, mas esse daqui só tem me ajudado, viu? E que tal você explicar pra gente como é que ele funciona? Talvez eu fique melhor no meu jogo. É, tá precisando. É, só que ele vai explicar pra mim, tá legal? Não, pera aí, eu vou explicar para os dois. Só que, se você aprender como que funciona o computador, você não vai ficar bom no videogame, né? Você vai precisar praticar bastante nesse videogame. Só que nós vamos fazer o seguinte, eu vou utilizar um esquema, tá? Nós vamos lá para a lousa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o esquema. Sim. Ih, Caio, mas vocês como dois, você hein? é? Chama... Se amam mesmo, né? Ah, esse menino enche o saco. É questão de amor isso daí, eu acho, viu? Ai, coitado, Bom, credo. vamos lá. Vocês sabem como que um computador guarda os números em sua memória, como é que ele trabalha? Não. Bom, primeiro, o nosso sistema de contagem tem quantos algarismos? 10. 10. Por isso ele é conhecido como sistema decimal, né? Agora, por um acaso vocês sabem por que o nosso sistema tem 10 algarismos? Não. E por que ele é decimal? Olha para a mão da gente. Nós temos 10 dedos. Então, nós contamos através... mas é justamente por isso. Pode até parecer um motivo besta, né? Mas para você contar alguma coisa, a primeira coisa que o homem fez foi utilizar os dedos, né? Bom, e um computador? O computador não tem dedos, né, para contar. Então, ele vai usar um sistema chamado sistema binário. Agora, como é que a gente pode relacionar e entender como que esse sistema binário funciona? Acontece o seguinte, um computador ele utiliza energia elétrica para funcionar, tá? Quando passa a corrente, ele vai contar como 1, ele vai entender como 1. E quando não passa a corrente, ele vai entender como 0. Então, no sistema do computador, ele vai ter só 2 algarismos, 0 e 1. E através desses 2 algarismos, ele consegue representar qualquer número ou qualquer algarismo que a gente tenha em correspondência ao decimal, né? Então, por exemplo, o 0 decimal corresponde ao 0 binário. Então, esse número é o mesmo, né? O 1 decimal corresponde a 1 binário, também é igual. Agora, a partir do 2, aí a coisa vai ficar diferente, né? Então, no sistema decimal, o número 2 é representado em sistema binário por 1, 0, por 10, 10. tá? Então, o computador, quando ele receber esse 10, ele vai entender como sendo 2, tá? No sistema decimal. Muito bem. O 3 por 11 e assim por diante. Então, na realidade, toda a numeração que o computador entende vai ficar em cima desse sistema binário, porque tem 2 algarismos. Agora, deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Quer ver? Olha, então, vamos supor que aqui é uma região da memória do computador, tá? Eu tenha tudo apagado, ou seja, não está passando corrente em nenhum desses elementos aí, tá? Cada um desses elementos eu vou chamar de bit, tá? Então, cada um desses elementos eu vou chamar de bit. E esse conjunto de, quantos tem aqui? 2, 4, 6, 8. Esse conjunto de 8 bits eu vou chamar de byte, tá? Então, byte é um conjunto de 8 bits. Muito bem, se está tudo apagado, isso aí para mim está representando que número? O 0. O 0. Tudo bem? Agora, vamos ver se você adivinha o que é isso aqui. Aqui. Então, veja só, está tudo apagado
exceto esse daqui. Então, o que está aceso vale 1. Então, é 1, 0, 0. 100. Que número que é esse? Ah, Tá, em binário, é 1, 0, 0. Agora, em decimal, que número que é? tá lá na tabela. 4. Isso. Então, veja só. Número binário, olha. 1 representa o aceso, tá? O 0, o apagado, e 0, o outro apagado. Corresponde ao número 4 em decimal. Então, toda vez que no computador tiver um número 4 em alguma posição da memória, você vai ter isso aí, tá? Os bits colocados dessa forma. Um só aceso, o resto apagado, tá? Um outro exemplo. Vou fazer isso daqui agora. Que número que corresponderia a isso? Seria 110. 1, 0. É, binário, aceso, aceso, apagado. Então, 1, 1, 0. E o 1, 1, 0 corresponde a quanto decimal? 6. Olha lá. 1, 1, 0 corresponde a 6. Então tá aí. Através desse código binário, a gente pode representar qualquer número decimal. Percebe? Então no computador vai funcionar assim. Através da corrente passando e a corrente não passando. Tá bom? Tá legal. Então é isso aí. Agora, acontece muitas vezes, e vocês já vão ouvir, múltiplos de bytes. Então, vocês lembram, né? Cada quadradinho desse representa um bit. Um bit. Pode estar apagado ou aceso. A esse conjunto de 8 bits a gente chama de Byte. byte. Oh. Tudo bem? Bom, agora deixa eu mostrar para vocês os múltiplos dos bytes. Quer ver? Deixa eu colocar esse cartaz aqui. Deixa eu devolver esse daqui lá para trás. Bom, tá aqui. Então, quando você ouvir falar em kilobyte, são 1024 bytes, tá? Vocês já aprenderam potenciação na escola? Já. Claro. Então, por exemplo, o que é 2 elevado à 10ª potência? 2 vezes 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 10 vezes. 10 vezes. E essa conta vai dar 1024 bytes, tá? Então, toda vez que a gente fala em kilobyte, você ouvir falar em kilobyte, 1024 bytes. Uma unidade que é muito utilizada hoje em dia para medida de espaço de discos, né? É um megabyte. Então, existem discos de 60, 100 megabytes, né? O que significa um megabyte? Olha, 1.048.576 bytes. Caramba. Ou 2 a 20 bytes. Então, você já imaginou? O que eu representei aqui foi 1 byte. Já imaginou 60 vezes isso daqui? Nossa. E tem o gigabyte também, que é 1.073.741.824 bytes. Caramba. Então, as medidas de memória estão sendo feitas nessa ordem de grandeza. Então quer dizer que o computador pensa de um jeito diferente? Não, peraí. O computador não pensa. Ele consegue armazenar informações, tá? E fazer relações entre essas informações de acordo com o programa que ele está sendo usado, né, no caso. 1 a 0 pro computador. E 2 a 0 pra mim. Você vai ficar uma gracinha declarando a poesia Não, com a peraí, palhinha. pessoal. A gente está falando de computador, né? Agora sem briga, Dá licença. tá? Agora, uma coisa que é muito interessante também é essa capacidade, né? E sempre me impressionou isso, essa capacidade de guardar muita informação e trabalhar com essas informações de uma forma bem rápida. Então, existem operações que o computador usa, assim, um bocado de informação e consegue acessar isso num tempo bem curto. Então quer dizer que ele faz tudo bem rapidinho? É Você isso não tem aí. um exemplo dessas operações? Bom, deixa eu ver. O computador está sendo usado em várias situações hoje em dia, né? Por exemplo, na computação gráfica. Computação Isso. gráfica? Vamos dar uma olhada nisso lá no monitor, tá? Deixa eu só colocar esse cartaz aqui e levantar minha lousa. Como é que faz, professor? Não, pera aí, não é aqui não é nesse computador, é no outro. O outro Ah. o outro que está conectado no vídeo. Aqui. A imagem, para ser nítida e detalhada, precisa ser formada por uma quantidade suficiente de pontos. Quanto maior for esta quantidade, melhor será a qualidade. A qualidade da imagem depende não só do número de pontos, mas também das características de cada um, principalmente brilho, intensidade e cor. A memória dos computadores não comportava a quantidade necessária de dados para trabalhar a imagem com definição. A quantidade de pontos era pequena e o processamento moroso demais. O desenvolvimento da microeletrônica permitiu gravar mais dados, aumentar a memória e processar enorme número de dados em menor tempo. Hoje, a computação produz imagens suficientemente nítidas para serem utilizadas em revistas e jornais.
A rapidez da sucessão dos quadros de imagens possibilitou usar a computação gráfica em animações e efeitos especiais para televisão e cinema. Puxa, mas isso é muito mais legal do que videogame. Ih, parou de gostar de videogame agora? Não, eu continuo gostando. Só que eu também não sou bitolado, né? Eu gosto de conhecer coisas novas. É bom mesmo, assim você fica mais inspirado pra fazer a poesia da Paulinha, né? Ah, fica quieto que agora eu quero prestar atenção na explicação. Bom, deixa eu falar então. Vamos lá, vamos voltar. Vocês viram que a computação gráfica é um ótimo exemplo da utilização da memória do computador, né? Só para você ter uma ideia de como se utiliza muita memória na computação gráfica, cada pontinho que aparece na tela, você sabe que toda figura é formada por pontinhos, né? Cada um desses pontinhos ocupa 1 byte, como eu mostrei para vocês, né? E veja só, essa tela aqui, no meu caso, tem 640 pontos por 480, né, na vertical. Então, tem muitos pontos. Então, a memória tem que ser bem extensa mesmo. Então todos esses pontos estão gravados na memória do computador? É isso aí. Aí que eu tenho uma dúvida. Se o computador não pensa, como ele tem memória? Peraí, memória é um modo de falar só. É uma região do computador que você pode guardar informações. Então, eu vou usar como exemplo esse conjunto de gavetas. Tá? Então, a memória do computador funciona como esse conjunto de gavetas. Então, vamos supor que você queira guardar um número, tá? Aquele 100, que vale quanto? 4 em decimal, né? Então, eu vou colocar esse 100 numa das gavetinhas, tá? Então, eu guardei na memória, naquela região que eu chamei de memória do computador. Só que, uma coisa importante, cada byte que eu tenho lá nessa memória, ele tem um endereço. Tá? Então, todos eles aqui, todas essas gavetas têm endereço, assim como cada byte no computador tem endereço. Então, por exemplo, eu guardei o 4 exatamente aqui, o 100. Então, ele está na primeira, segunda, terceira, na quarta gaveta. Então, sempre que eu quiser pegar essa informação, eu vou lá na quarta gaveta e dou uma olhadinha. Tá? Essa informação vai ficar até o momento que o computador foi desligado. Se você desligar o computador, ele esquece tudo que tinha aqui. A não ser que você grave, né? Nessa memória que eu estou descrevendo para você, ele vai esquecer. Só se você gravar em disco, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco em disco. Tá legal. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês a região onde que se guarda todas essas informações, né? Aqui eu tenho uma das regiões. Quer ver? Deixa eu puxar um pouco para cá para você enxergar direito. Tá aqui. Tá vendo esses circuitos aqui? Então, é a região da memória que armazena essas informações, tá? Legal. Nossa, o computador pode ser super complicado por dentro, mas é super prático, né? Ah, isso é. Só que eu acho que no seu computador só caberiam receitas de bolo. É mesmo, e no seu só poesias, né? Como essa que você tem que fazer pra Paulinha. Ai, meu Deus. Se o computador servisse só para isso, né? Ai, para, você tá me atrapalhando, Caio. Foi? Desde quando foi inventado o computador? Bom, isso daí é uma outra história, né? O computador eletrônico, como a gente conhece, vocês sabem que é uma das grandes invenções do nosso século. E o primeiro computador foi inventado na década de 40, computador eletrônico, né? Vamos dar uma olhada no histórico, vai? Há 3 séculos foram inventadas as primeiras máquinas mecânicas de calcular. Uma das mais notáveis foi construída por Blaise Pascal, matemático francês. Sua invenção somava e subtraía. Desde então, muitas máquinas surgiram. Algumas não saíram do papel, como a máquina analítica de Charles Babbage, matemático inglês. Seu projeto trouxe inovações utilizadas no primeiro computador programado eletromecânico, o Mark I. Em 1946, ainda nos Estados Unidos, entrou em funcionamento o que hoje é considerado o primeiro computador totalmente eletrônico, o ENIAC, marco inicial da era dos computadores. A incrível evolução da microeletrônica tem possibilitado o aperfeiçoamento do computador em todos os aspectos, principalmente no tamanho, na capacidade de armazenamento de dados e na rapidez de suas operações. Poxa, quer dizer que antigamente os computadores ocupavam um bom espaço, hein? E eles vêm diminuindo seu tamanho cada vez mais, né? E hoje em dia o tamanho dele é bem legal, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, os circuitos integrados estão ficando cada vez menores. Circuitos integrados? Conhecido também como chips. Deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui. Bom, eu vou mostrar para vocês também como é que se forma o chamado circuito impresso, ou seja, onde que eles ficam ligados, né?
Deixa eu ver. Tá aqui. Aqui a palha de aço. Pronto. Bom, eu vou executar uma operação e daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então, estou pegando uma plaquinha e vou fazer um desenho aqui nessa plaquinha. Ó. Pra cá. Pra cá. Uma bolinha na ponta. Tudo bem? Bom. Tá. Agora eu vou utilizar essa solução química. Essa solução é uma solução de percloreto de ferro, tá? Vou colocar nessa vasilha aqui. É escura. É. Ela está bem concentrada. Olha. Pronto. Tá aqui. Bom, e finalmente eu vou mergulhar essa plaquinha aí dentro. Vamos ver se está tudo seco. Tá ok. Bom, tá aí. Bom, então vamos deixar aí e vamos bater um papo enquanto está preparando, né? Tá legal. Eu estava falando para vocês a respeito do circuito integrado, né? O que é um circuito integrado? Deixa eu colocar aqui na plaquinha aqui para vocês verem. Olha, cada quadradinho desse, tá vendo essa pecinha quadradinha preta? Uhum. É um circuito integrado. Por que o nome circuito integrado? Porque ele abrange uma quantidade enorme de componentes, tá? Então, com esse desenvolvimento da tecnologia, como eu falei para você, o número de componentes dentro de uma pecinha dessa tem aumentado muito, né? Por isso que a gente consegue reduzir os computadores. Bom, todos esses componentes estão presos a uma superfície. Então, essa superfície aqui é uma superfície de fenolite, né? Uma placa isolante. E como é que eu posso fazer uma ligação entre esses componentes? Como é que eu posso ligar, por exemplo, o terminal de um componente que fica num pedaço, o componente que fica do outro lado? Não sei. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Aquela plaquinha que eu deixei lá mergulhada, deixa eu afundar um pouquinho mais. Aquela plaquinha que estava lá mergulhada naquela solução, é uma plaquinha como essa, tá? Então deixa eu mostrar aqui. Esse lado aqui é o lado isolante, tá bom? É o lado de fenolite que eu falei para vocês. Do outro lado, eu tenho cobre. Agora, acontece que o cobre, como todo metal, ele conduz bem a corrente elétrica, não é isso? Bom, como é que eu posso, então, fazer isso daqui? Veja, esse circuito aqui que eu montei. Então, veja que esse pontinho aqui de solda define o terminal de um componente. E esse terminal está sendo ligado a outras regiões da placa, através desse cobre. Agora, existe uma região que não tem cobre aqui nessa plaquinha, vocês perceberam? Então, tem umas linhas com cobre, né? Linhas cobreadas, que conduzem corrente elétrica, e tem outra região totalmente isolante. Como é que a gente consegue fazer isso com esse cobre? Não sei. Bom, quais as operações que eu executei? Primeiro, peguei essa canetinha e desenhei através desse cobre. Tá? Essa canetinha, ela tem uma tinta plástica e essa tinta se deposita sobre o cobre. Tá? Muito bem. Daí eu joguei essa plaquinha lá naquela solução. Essa solução de percloreto de ferro, ela retira o cobre, mas não retira aquele cobre que ficou embaixo da película plástica. Tá? Então quer dizer que aquela tinta vai proteger a parte que você cobriu? Muito bem. A tinta protege. Vamos dar uma olhada como que está o nosso circuito aqui. Bom, eu acho que já está pronto. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Acho que ficou bom, hein? É? É. Eu vou fazer o seguinte. Vamos Eu ver, vou né? passar uma água para tirar esse percloreto de ferro, tá? Tá legal. Vou colocar lá no pia. Cuidado para não derramar, que isso daqui mancha. Prontinho. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Olhem. A parte que eu passei a caneta não foi corrida, né? Agora deixa eu mostrar para vocês como que o cobre está na parte de baixo, né? Só passar uma palhinha de aço para tirar a tinta. Então, repare que toda a placa é isolante. E eu tenho um fiozinho condutor. Então, se eu ligar um componente nessa extremidade, ligar um outro componente nessa outra extremidade, você vai ter condução de corrente elétrica.
Tá legal. Tá vendo? Legal. Então, é assim que se formam os chamados circuitos impressos, tá? Agora, nessas placas de circuito impresso, que eu tenho o chamado circuito integrado, que é uma peça ultra importante no computador, né? Ah, então essa que é a parte principal do microcomputador? Sim, esses circuitos integrados, né? Agora, o principal circuito integrado do microcomputador é chamado microprocessador. Bom, a gente vai dar uma olhada nisso daí lá no computador, tá? Tá, vamos lá. E a sua perna aí parece que tá demorando para sarar, né, Vanessa? Tá, mas vai sarar. Bom, só bengala. Vamos lá. Olhem, bom, o microprocessador, como eu disse para vocês, também é um circuito integrado, né? Essa pastilha aqui, está aqui dentro, tá? É o coração do microcomputador, né? Ele é o responsável por tudo. Todas as operações de adição, subtração, as operações matemáticas. Ele é responsável pelo endereçamento também, tá? Aquilo que eu falei da memória, cada posição da memória tem endereço. Ele que cuida de tudo isso, né? Do endereço e para onde que vai mandar cada informação. Muito importante, né? Legal isso aqui. Bom, vamos dar uma olhada a respeito de circuitos integrados. Eu tenho um vídeo a respeito disso. Vamos lá. Na década de 60, a substituição dos transistores por chips, denominados circuitos integrados, foi um avanço espetacular. Os circuitos integrados, ou chips, passaram a realizar o trabalho de milhares de transistores. Os computadores diminuíram o tamanho e aumentaram a capacidade, porque os chips são extremamente pequenos, armazenam maior quantidade de dados e processam em alta velocidade. Até o início da década de 70, os circuitos integrados, ou chips, eram produzidos conforme a função a que se destinavam nas diversas etapas do processamento. Surgiu então o mais revolucionário de todos os produtos da microeletrônica, a unidade central de processamento completo de um computador dentro de um único circuito integrado. Esse circuito integrado assombroso é o microprocessador, que hoje é a base da construção dos computadores de todos os tipos. É difícil de acreditar que em um microprocessador de 5 centímetros quadrados, delgado como uma lâmina, possam estar alinhados 2 milhões de transistores. Então, através desse vídeo, vocês puderam ver como que anda o desenvolvimento da tecnologia, né, na fabricação dos chips. Legal. Bom, agora falta falar a respeito das saídas e entradas no computador, tá? Vamos lá. Vamos lá. Caio, você pode pegar aquele dispositivo que está lá na bancada, o martelinho, e Vanessa, pega uma folha branca aqui nessas gavetas, na primeira. Aqui? Isso. Bom, vamos lá então por partes, né? O computador, ele vai enviar informações para a gente, basicamente, pelo monitor, tá? Então, o meio mais comum que o computador envia, o microcomputador, né, envia os sinais de saída, são através desse monitor. Todo mundo conhece, né? Agora, uma outra saída do microcomputador é através da impressora, tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar essa impressora aí para funcionar. Olha, tá vendo? Então, barato. eu estou colocando as informações que saem do computador diretamente nessa impressora, tá? Agora, interessante saber como é que ela funciona, como é que ela consegue imprimir esses caracteres aí no papel, né, nesse formulário contínuo. Bom, eu vou mostrar o princípio para vocês. Tá aqui. Esse papel sulfite que eu tenho, ele vai estar no lugar desse formulário aí. Isso aqui. Isso. Muito bem. Aqui eu tenho um pedaço de papel carbono que vai fazer o papel da fita, tá? Da fita que tem aqui dentro dessa impressora. Essa impressora é conhecida como impressora matricial. É a impressora mais popular que existe. Bom, ela é matricial justamente porque ela é formada por uma matriz de agulhas, tá? Um conjunto de agulhas. E essas agulhas, elas vão ficar ligadas diretamente, ou vão bater aqui diretamente nessa fita, né, nesse carbono. Então, vamos ver como que isso acontece. Cadê aquele martelinho? Está aqui, né? Então, vamos supor que eu tenha esse tipo de impressão aqui, ó. Uma agulha bateu, a outra. Então, quer ver? Olha o que aconteceu. Formou um P. Isso. Então, através Que foi?
P de Paulinha. Ah, não. Até na impressora. Então você vê que toda a letra, todo caractere é feito através desses pontinhos, né? Então, olha, Caio, um presente para vocês. Já aproveita e coloque junto com a poesia. legal. Poesia. Bom, então eu mostrei para vocês dois tipos de saídas, né, do computador. Agora, como é que entram os dados no computador? Basicamente, eu tenho primeiro o teclado, tá? E esse teclado vocês conhecem, né? Claro. A partir do momento que você imprime alguma letra, ela vai aparecer. Então, na realidade, você tem um sinal elétrico saindo através desse cabo, tá, do teclado, que vai direto para o microcomputador, tá? Uma outra entrada que está sendo utilizada muito, essa entrada aqui, é o chamado mouse, né? Por que mouse? Porque ele parece um ratinho, ó, tá vendo? Ó, o rabinho dele aqui redondinho. Essas teclas que você tem aqui na frente são teclas de comando e elas enviam também um sinal elétrico através desse cabo para o microcomputador, tá? Tá E ele legal. entende. Agora, um aspecto interessante é esse. Quando você faz esse movimento com o mouse sobre uma superfície, o computador entende esse movimento. Mas Quer dizer, como? ele recebe essas informações elétricas, né? Deixa eu mostrar para vocês. Olha, aqui embaixo do mouse tem uma bolinha chamada trackball. Trackball. Então, Olha que legal. com essa bolinha em movimento, então, veja só, essa bolinha fica em contato com a superfície, né? Quando você movimenta o mouse, essa bolinha se movimenta. À medida que essa bolinha se movimenta, ela gira alguns dispositivos aí dentro que enviam sinais elétricos para o computador, tá? Então, esse mouse também é um outro dispositivo de entrada. E através dele, o computador recebe sinais elétricos, né? Isso que é importante, tá? Legal. É isso aí. Então, esse mouse funciona como um joystick no videogame? Como é que é? O controle do videogame tem o nome de joystick? Não, deixa a menina, vai. Você não pode falar nada, né? Porque eu nem sabia o nome do controle e ganhei de você, de Você lavada ganhou, você ainda. ganhou porque teve muita sorte, tá legal? Paulinha, minha Não, vamos Olha, parar tá com legal. isso, Vanessa. filha. E você também, não vale rir. Não, não tô Só que rindo. parece até um complô, me deu Não. um P de Paulinha. Nada disso. Tá bom, então peraí, Para você. para. Vamos voltar ao nosso assunto de microcomputadores. Aliás, não vamos voltar ao assunto. Vamos dar uma olhada aqui num vídeo, né? Vamos lá. Vamos lá. Quantos bits possui um byte? 8 bits. O papo tava muito bom. Só que eu tenho que ir embora, porque, meu amigo, aqui tem muita coisa pra fazer hoje, né? Olha, Vanessa, que tal se a gente esquecesse essa aposta? Eu podia até pagar um sorvete pra você, Vanessinha. Não. Você vai fazer essa poesia e declamar pra Paulinha na sala de aula. Rapaz, eu acho que você entrou numa fria, viu? A Vanessa e a Paulinha devem estar numa combinação danada, O viu? quê? Isso eu não posso dizer, né? A Paulinha é muito minha amiga. Professor, mas você não sabe o que ela ia ter que fazer se perdesse na aposta. Eu não sei mesmo o quê. Ela ia ter que arranjar um jeito de trazer a nossa professora de ciências aqui pra conhecer você. Como é que é? É? E a ideia foi toda dela. Você tinha que contar, né? Mas sabe o que é? Que eu tenho mania de aproximar as pessoas. Ah, tá, mania de aproximar as pessoas. Vanessa, que mania é essa que você tem de cupido? Mas que coisa. Olha, eu não tenho nada a ver com a aposta de vocês dois, hein? Tá bom, né? Acho que a gente tem que ir embora, porque eu tenho que ajudar meu amigo a fazer a poesia, né? Ah, mas olha, uma poesia curta, de uma estrofe só, tá legal? Tá bom. Ah, viu, vocês dois? Peraí. E da próxima vez que vocês apostarem, não me coloque no meio, hein? Tá? Tá legal. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Que coisa, né? Eles apostam e eu que entro numa fria.